onde vem e para onde vai, da onde vem a origem, para onde vai o destino. Duas coisas, 143. Jesus vira em Mateus 23, 33, continua agressivo. Tá vendo? Jesus continua dando pancada nesse pessoal. Serpentes, raça de víboras. Como ele fala duas coisas, serpente e raça de víboras, eu anotei aqui, 144. Então, ele diz, como escapareis da condenação do inferno? Quer dizer, se eu não for agressivo, você não sair da natureza da serpente, você vai para o inferno e depois vai se perder no lago de fogo. Aí eu coloquei uma figura para a gente representar, né? Só para você meditar. Você vê que a ovelha, ela tem duas características. Primeiro, ela está pontualmente, a pata está encostando na terra, mas a maior parte do corpo da ovelha não está em contato com a terra. O que isso fala? Que a gente sabe andar sobre a terra, mas não se envolve com o que é terreno no sentido de contaminar a nossa alma. Então é a ovelha. Segunda coisa da ovelha, a ovelha anda num caminho reto. Então a ovelha tem duas coisas que agrada a Deus. A primeira, anda reto. A segunda, 98% do corpo não está em contato com a terra. Por quê? Porque ela não se contamina. Por isso que ela é uma ovelha. Duas coisas que prova Jesus. A serpente é o oposto. A serpente, ao invés de andar no caminho reto, ela anda num caminho sinuoso. Uma hora está aqui, outra hora está aqui. Uma hora está aqui, outra hora está aqui. Pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor falou dos líderes? Presta atenção, um outro sinal além do fruto. Presta atenção, quando você vê um líder evangélico, uma hora ele fala uma coisa, daqui a pouco ele está com uma opinião totalmente contrária. Uma hora ele acusa um outro ministério, daqui a pouco ele vai e abraça aquele ministério, diz que sempre ele gostou daquele ministério. Então são pessoas que têm posições como da serpente. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Eu vi um líder aí que outro dia estava descendo a pancada numa determinada igreja, no outro dia ele estava lá visitando, dizendo que eles fazem o trabalho até melhor do que ele. Eu falei, mas fiquei pensando, né? Então, o comportamento das pessoas, dá para ver se ele anda reto ou se ele uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro, uma hora pensa de um jeito. Eu não estou falando que a gente não pode mudar de pensamento, que a gente vai crescer. Mas eu estou falando daquela pessoa que uma hora diz que quer ser santo, da outra hora não tem problema fazer determinadas coisas. Então é uma pessoa que não sabe nem o que quer, quer dizer, ela tem um comportamento que dependendo da circunstância ela muda, para poder ser favorável para ela. Entende? E outra coisa que a serpente tem, a serpente anda em total contato com a terra, ou em uma grande, pelo menos a parte de baixo da serpente está toda em contato com a terra, diferente da ovelha. A ovelha está com as patinhas só na terra, mas o corpo está fora da terra. É como a gente tem que viver. Então as duas diferenças, ela anda reto e não está em contato com a terra. Essa aqui anda sinuoso, uma hora está aqui, uma hora está lá. E ela está totalmente em contato com a terra. Então são duas características contra Jesus e duas características a favor de Jesus. Eu registrei só o 145 aqui. Eu poderia registrar duas evidências, duas dessa e duas dessa. Mas eu quis colocar uma só aí para fazer a comparação. Bom, para a gente interpretar o que é a serpente, Apocalipse 22 diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente. Então, por Apocalipse, que é o livro da revelação, a gente descobre que serpente é quem? A antiga serpente, quem que é a serpente? Que é o diabo. Então, Jesus está usando um símbolo para poder identificar o diabo, né? o anjo caído. E ele está dizendo que o diabo é a antiga serpente. Então ele está dizendo para essas pessoas, serpentes, raças de víbora. Em outras palavras, estão dizendo, Jesus estava sendo agressivo a ponto de dizer, seus filhos do diabo, suas crias do diabo. O que Jesus está falando é isso. Veja que agressividade.
Mas por que Jesus estava sendo agressivo? Porque Jesus diz, como vocês vão escapar do inferno, da condenação do inferno? Então, essa agressividade, na verdade, é porque Jesus estava dando um sacode neles para ver se eles se tocavam e saíam daquela situação de pecado que eles estavam vivendo. Aí a gente vê uma coisa, a gente anotou 146, por quê? Porque a gente vê que aqui no versículo ele usa um símbolo e esse símbolo nos traz uma revelação. O símbolo e a revelação, duas coisas. E a gente vê que a revelação, ela vem de forma dupla, porque ela vem diabo e Satanás. Diabo é o que ele se tornou, Satanás é a sua atuação, que é a atuação de condenar as almas. Então, uma revelação e duas revelações. Então, anotei aqui 147, duas identidades, né, para a serpente. E aqui nós vamos ver um negócio, irmãos, interessante. O diabo, ele, na condição de Satanás, ele é acusador. Quando alguém perguntar o que é Satanás? Satanás é a função de promotor do inferno. Ele é um promotor, ele é aquele que acusa. Entende? Então Satanás faz esse papel. Ele tem essa incumbência, podemos dizer assim. E Jesus está sendo copiado pelo diabo na figura de Satanás. Por quê, pastor? Porque Jesus também, quando ele está sendo agressivo, ele está acusando, ele está apontando. Mas existe uma diferença, porque tudo que o diabo copia, ele copia de modo imperfeito. Jesus é perfeito. E a gente vai perceber, né, que o diabo acusa pessoas. Jesus acusa o pecado. O diabo, o Satanás, acusa pessoas. Ele acusa o indivíduo, porque ele quer que aquela alma morra. Jesus acusa o pecado. Os dois estão fazendo uma ação de apontar para alguma coisa, mas um aponta para uma coisa, o outro aponta para outra coisa. E o que isso nos traz? Um boleto vai chegar na tua casa. Se tu não pagar no dia, tu vai pagar muitos juros. Um exemplo. Se eu apontar, se eu notificar você que tu tem que pagar, parece ruim, mas na verdade é bom, porque eu estou te fazendo um favor. Porque se tu pagar no dia, tu não vai pagar juros. O pregador faz esse papel. Ele avisa, ó, o pecado vai trazer uma conta. O pecado vai gerar um boleto que daqui a pouco tu vai ter que pagar. E se tu não for capaz de pagar, vai gerar juros. A cobrança vai virar uma bola de neve. Né? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então quer dizer, a pessoa começa pecando um pecado aqui, daqui a pouco está fazendo um monte de coisa errada. Então quando a gente avisa sobre o pecado, nós não estamos querendo mal. Nós estamos querendo dizer assim, ó, não faça esse boleto, não gere essa conta. Porque no final, depois, é você que vai ter que pagar. Então você está sendo amigo da alma, às vezes até sendo agressivo, mas você está sendo até amigo da alma, porque você está avisando ela para ela não pagar, para ela não ter que passar por isso. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas usam a seguinte afirmação. Não, pastor, a gente não pode julgar. Não é isso que a Bíblia diz. Como assim, pastor, não é isso que a Bíblia diz? No texto que está escrito que a gente não deve julgar, Jesus diz assim, ó. Não julgueis, mas olha o contexto, porque pela medida que você julgar, você será julgado. Então quer dizer, se você julgar pela medida correta, na hora que Deus for julgar, Ele vai também julgar você pela mesma medida. Então Jesus diz, em alguns casos ele diz, não julgue, porque se você não tem a avaliação da situação, é melhor você não julgar. Porém, Jesus também disse assim, ó, não julgueis. Só que agora ele dá uma especificação, ele diz, segundo a aparência. Não julgueis segundo a aparência.
Então, neste sentido, não é para julgar. Mas olha o que diz uma vírgula aqui, explica. E sim, ou seja, assim você pode julgar. E sim pela reta justiça. Então, eu não posso julgar pela aparência, mas eu posso julgar pela reta justiça. Pastor, o que é a reta justiça? A palavra de Deus. Para você entender melhor isso, eu coloquei uma figura aqui. Dentro do jogo, dentro de uma partida de futebol, a gente tem a figura do juiz, certo? E o juiz, ele não está ali para julgar ninguém. Pastor, e o papel do juiz, o que traz para nós? O papel do juiz é que ele não está ali para julgar o jogador, ele está ali para aplicar a regra. Vou até escrever isso aqui. O juiz não está para julgar ninguém. Não, pastor, não. O juiz não vai lá para julgar o jogador. Assim como eu não sou chamado para julgar uma alma. Esse é o papel do diabo. O diabo é que acusa as almas. Jesus acusa os pecados. Falei anteriormente. Tá, e qual que é o nosso papel? O nosso papel é aplicar a regra do jogo. Ô pastor, como assim? Se a bola for para a lateral, o que diz a regra? Tem que cobrar o lateral. Se a bola passar para a linha de fundo, o que diz a regra? Tem que cobrar o tiro de meta. Se tiver uma falta dentro da área, o que diz a regra? Tem que fazer o pênalti. Se tomar o cartão, segundo cartão amarelo, o que diz a regra? Cartão vermelho. Só que olha o detalhe, quem está sendo julgado no cartão vermelho, quando a bola vai para a lateral, quem é que botou a bola para a lateral? Foi o jogador, não foi o juiz. Quem é que fez a bola ir para o escanteio? Foi o jogador, não foi o juiz. Então você vê que o nosso papel é aplicar a regra do jogo. Então, uma pessoa está fazendo uma coisa errada, você diz cartão vermelho ou cartão amarelo. Você entende que se o juiz não estivesse ali na partida, virava uma bagunça? A igreja tem esse papel neste mundo. No jogo da vida, nós não estamos aqui para apontar, mas se a pessoa botou a bola para fora, eu tenho que dizer para ela, a regra, nessa atitude que você teve, a regra diz isso. Percebe? Então esse tipo de juiz nós temos que ser. Porque alguém tem que aplicar a regra. Onde está a regra? A palavra de Deus. Então é um juiz que não julga ele não julga ninguém. Ele só pega a regra e aplica. Pega a regra e aplica. A igreja vê alguém no pecado e diz, ó, cartão vermelho. O que é cartão vermelho? Você está suspenso da presença de Deus. Mas você pode retornar alguns jogos depois. Mas você também pode ficar fora da presença de Deus até a morte. Porque se não tiver o juiz para avisar, como é que vai ser a pessoa notificada que ela tem que mudar? Tem que ter alguém que avisa ela, tem que ter alguém que confronta ela. Esse é o nosso papel como igreja. Aplicar a regra. Então esse tipo de juiz, nós temos que ser este tipo de juiz. Não é julgar ninguém, é aplicar a regra do jogo. O que acontece se pecar e não se arrepender? Vai para o inferno e vai para o lago de fogo. É o que diz a regra. Acho que deu para entender, né? E aí eu coloquei aqui, né? Registrei duas coisas que esses líderes falsos buscam. A primeira, eles querem ser honrados. Certo? Eles querem ser honrados. Segunda coisa que eles buscam, eles querem atenção de pessoas. O juiz lá na partida não quer atenção de ninguém. Ele quer só aplicar a regra. Mas tem gente que está no ministério para poder ser ouvido por pessoas. Ele quer meio que ser glorificado. Ele quer meio que as pessoas vejam mais ele do que o próprio Jesus. Então são duas coisas que são perversas, né? Ele quer ser honrado
e ele quer ser glorificado por homens. Tem gente que busca isso na igreja, ele quer que o outro veja ele. Então, anotei aí 148. Aqui eu fiz uma anotação de 5 evidências do 2. Então vamos colocar aqui primeiro para depois a gente desmembrar esse versículo naquilo que Deus tem para nós. Primeira coisa, por isso, ainda estamos em Mateus 23. Eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Então ele está enviando alguém que é profeta e alguém que é da área de sabedoria. Então, caráter profético e caráter de sabedoria são dois caráteres, duas identidades, 149. Dentre a área de sabedoria, ele dá 2 exemplos, sábios e escribas, 150. Aí ele diz, a uns matareis e crucificareis. Matar e crucificar, 151. E a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Então, açoitar na sinagoga, eu botei 152. E aí ele diz, e perseguireis de cidade em cidade. Cidade e cidade repetida 2 vezes, anotei 153. Poderíamos entender que a uns e a outros são 2 menções, certo? A uns tal coisa, a outros outras coisas. Mas aí eu não anotei, deixei só esses 5, poderia anotar um 6º. Mas, por hora, é isso que a gente registrou aí. E agora, eu quero trazer para você um dos conteúdos principais desta aula. Isso que eu vou trazer agora para vocês é, na verdade, eu creio que uma das maiores bases escatológicas, sem entrar em escatologia profundamente, mas é uma das bases escatológicas que você precisa entender para poder se tornar o que Deus quer, para você seguir o roteiro e não ser o hipócrita, para você não representar um papel que Deus não tem para a tua vida. O que seria isso? Vamos registrar aqui, vou apagar aqui, nós vamos registrar e nós vamos anotar. Então vamos lá. Jesus está dizendo que ele vai nos enviar. Isso aqui é escatológico. Nos últimos tempos, Jesus vai levantar uma comitiva de evangelização na terra. Então, eu vou anotar isso aqui. Jesus está prometendo que vai nos enviar. Escatologia pura isso aqui. Já estamos começando a entrar nessa parte escatológica, mas uma parte tão importante que eu não vejo como se a gente não entender isso aqui, todas as outras partes elas vão ficar sem sentido. Né? Eu já tenho comentado isso, mas eu preciso refrisar isso para você. Então Jesus vai nos enviar, por isso eis que eu, Jesus está falando, vos envio. Então uma missão é o ide que ele deixou lá no final dos evangelhos. Ide pregai o evangelho, mas aqui ele vai nos enviar. Muito bem, então está aqui. Aí ele diz que vai nos enviar, né? Eis que vos envio profetas. Né? Ele vai enviar para alguém, quer dizer, ele vai nos enviar, mas ao mesmo tempo ele vai enviar para as pessoas, para o campo, né? Só para esclarecer. E ele diz, eu vos envio profetas, sábios e escribas. Então existe uma base profética, ele vai enviar uma base profética, ou seja, ele vai enviar os servos que vão trazer avisos da parte de Deus. Quando a gente está fazendo algo que Deus não se agrada,
Deus traz alguém para nos notificar, para nos avisar. É o juiz lá, ele vai trazer o cartão vermelho. Ó, isso aqui não. Então ele vai enviar o profeta. Perfeito. Aí depois aquele que aceitar o profeta vai dar ouvidos a Deus, aí ele vai trazer os sábios. E junto com os sábios vem os teólogos, que são os escribas. Estou colocando teólogo na nossa nomenclatura moderna. Por quê? Porque se você foi notificado por Deus, entendeu, se arrependeu, qual é o próximo passo? Começar a aprender a sabedoria para crescer. Agora, se você não mudar o teu procedimento, através da palavra profética, tu não vai dar ouvido para uma pessoa que vai querer te expor a sabedoria de Deus. Então veja que tem uma base para Deus trabalhar. Primeiro eu te chamo para o emprego, depois eu te ensino sabedoria, o que você tem que fazer na tua função que tu vai assumir. Agora, se tu não quiser trabalhar, não tem como eu te ensinar, porque tu não aceitou o serviço. Acho que deu para entender. Então você vê que Deus vai enviar uma igreja. Primeiro vai vir os profetas, depois vai vir os sábios, que tem a ver com a teologia. Por isso que tem muita gente buscando ser teólogo, mas nós estamos precisando primeiro levantar, que Deus levante profetas. Porque são os profetas que vai notificar as pessoas dos erros, dos acertos, do que Deus quer tratar. Então, entendido isso. Mas agora vem o que eu vou chamar de o entendimento maior, a cereja do bolo. Aqui vem a parte mais importante da escatologia para nós aprofundar daqui para frente. Quando Deus nos enviar como profetas e sábios, né, e o escriba vem junto, que o sábio pode ser também um teólogo, né, vai haver uma declaração de uma guerra. Pastor, que isso, pastor? Não fala isso. Verdade. Por quê? Porque Deus está dizendo que quando nós formos enviados, a uns desses que Deus vai enviar, eles vão matar. Se eles vão nos matar, quando eu vou para profetizar, quando eu vou como sábio, ele não vai me aceitar. E por ele não me aceitar, ele não só não vai me aceitar, mas ele vai agir. E se Deus não me livrar, de alguma forma, ele vai me matar. Matar pode ser me calar o testemunho, ou pode ser até que alguns dos irmãos cheguem até a morrer mesmo. Como alguns irmãos já têm morrido nos países aí, perseguidos. Segunda coisa, uns vão morrer. Outros vão ser crucificados. O que é ser crucificado? É ser levado na cruz como foi Jesus? Pode até acontecer. Mas na verdade não é isso que Deus está falando. Num caráter maior. O que é uma pessoa que é crucificada? Ela é condenada pela opinião pública. Ó, fulano ali está sendo crucificado. Quer dizer, ele está sendo ridicularizado. Ele está sendo levado ao ridículo. Ele está sendo desacreditado. Ó, estão pegando ele para Cristo. Eu uso até uma expressão assim, né? Estão crucificando fulano. Ou seja, tem pessoas que vai impedir, não vai querer nos aceitar. Pode até chegar à morte física, mas a princípio nos matar pode representar que não vai deixar a gente falar. Tem país hoje aí que não pode pregar. Tá aí. Crucificar vai nos desacreditar. Ou seja, crucificar quer dizer, vai prender essa pessoa de uma tal forma, numa tal rede, numa tal conspiração, que ela não vai ter como se manifestar também. Ela vai estar crucificada, vai estar ali na cruz. Vai ser tipo de uma pessoa que não vai ter credibilidade. Não porque ela é falsa, mas porque eles vão criar todo um monte de mentira para poder dizer que o fulano, você não vê aí que eles tentam criar
pastor foi pego no motel, não sei o que. Aí depois descobriram que não foi nada daquilo, que contrataram uma menina para poder levar o pastor ali naquela situação, para poder crucificar ele. É uma forma para você entender o que é isso aqui. A terceira coisa que vai acontecer, vão açoitar. Vão açoitar. E a quarta coisa, vão perseguir. Olha que interessante. Olha que interessante. Pastor, o que o senhor quer mostrar com isso aí? Eu quero mostrar a primeira coisa que a escatologia começa por uma guerra. A escatologia começa por uma declaração de guerra. Ô pastor, nunca me falaram isso. Pois é, irmão. É esse tipo de escatologia que não querem ensinar. Eles querem falar do anticristo, quer falar da besta, quer falar isso, quer falar aquilo. Mas aquilo que tem que falar, eles não falam. Ou muitos não falam, até porque não tem visão, outros porque entende que esse negócio de entender, essa linha teológica é pós-milenista, essa linha teológica é tribulacionista, essa linha teológica é dispensionalista, né? Tem as linhas teológicas aí, mas isso não quer dizer nada para nós. Por quê? Porque está fora de contexto. Em um primeiro momento, o que você tem que entender? Você não tem que entender se é pós, se é pré, você tem que entender que Deus está dizendo que na escatologia bíblica, Deus quer nos enviar, Jesus quer nos enviar, e nós estaremos, por sermos enviados, estaremos entrando numa condição de manifestar uma guerra. Pastor, mas a gente não é o povo da paz. Ai, irmão, ai que engano, ai que engano. Pastor, mas eu chego na minha igreja, eu dou a paz do Senhor para o irmão. Mas aí você acabou de descrever por que você dá a paz do Senhor. Você dá a paz do Senhor porque Ele é teu irmão. Ele está andando, exemplo, ele está andando com Deus e tu está andando com Deus. Ele coa o mosquito e repele o camelo. Quer dizer, ele obedece no que é pequeno e obedece no que é grande. Você também. Se eu obedeço a Deus, eu e Deus tenho paz com Deus. Então existe paz do Senhor para o irmão, porque o irmão participa da mesa que eu participo. Então eu e ele, com Deus e entre nós, temos paz. Mas entre eu e o mundo, pelo fato de eu levar a palavra, pelo fato de eu ser enviado, vai acontecer, não porque eu quero criar uma guerra, porque quem está lá não quer me ouvir, não quer ser alvo de uma palavra profética. Ei, você precisa sair do pecado, rapaz. Você precisa se converter. Ele me ouve falar isso, ele diz que converter, ele entende assim, ó, ele está dizendo que eu sou sujo, que eu sou pecador, ele entende assim. E aí ele fica o quê? Irado contra mim. Então vai se manifestar a guerra e isso aqui vai acontecer. Ah, pastor, isso aqui é um contra-ataque da serpente. E o que isso tem a ver conosco, pastor? É que isso vai gerar um confronto, porque guerra é confronto. E aqui está a escatologia verdadeira. E é isso, presta atenção, vou parar até aqui, ó, fazer até uma respiração aqui. É exatamente isso que a igreja não quer. Que a igreja está fugindo, que a igreja está como o jovem rico, dando as costas para Jesus, respeita os mandamentos desde a sua mocidade. Parece um crente perfeito, parece um crente ótimo, né? Ele faz tudo direitinho, mas na hora que tem que negar a si mesmo, que tem que vender a propriedade para seguir Jesus,
para fazer o que de fato Jesus quer, ele dá as costas. A igreja está, em grande parte, dando as costas para Jesus. Porque a igreja não quer ser morta, né? Ser calada, ser alvo do inimigo, não quer ser crucificada, desacreditada, não quer passar por açoites, dificuldades e dores e não quer ser perseguida. A igreja quer amizade com o mundo. A igreja quer ser uma igreja fashion. Você já reparou naqueles louvores que eles cantam nesses grupos grandes? Não estou botando nomes aqui, mas eu vou ter que falar. Não é mais um altar, é um palco de show. Tem luzes. Quando foi que luzes e palco trouxe o Espírito Santo? Porque a igreja está mais parecida com o mundo do que as pessoas que vêm do mundo se parecendo com a igreja. Ou com aquilo que Jesus quer que a igreja seja. Aqui está a escatologia verdadeira. Aqui está o princípio da escatologia. Se você é uma igreja e não quer enfrentar isso, você não adianta receber doutrina pós-milenista, pré-milenista, dispensionalista, maisista, não sei o quê. Por quê? Porque tudo é conhecimento, mas esse conhecimento serve para quê? Para ficar teólogo? Você viu que Jesus combateu fariseu e escriba e fariseu. Escriba é teólogo. Jesus deu uma pancada nos teólogos da época, foi para cima e não quis saber. Ai de vós, escribas e fariseu. Começou pelos teólogos. Quem está entendendo? Eu creio que você está entendendo. Então a igreja não quer isso aqui. A igreja não quer isso aqui, porque isso aqui dá trabalho. Isso aqui custa. Isso aqui demanda de nós, né? E aí Jesus deixa bem claro. Presta atenção nisso aqui. Ah, pastor, mas eles estão me ensinando que eu vou num culto no domingo e eu vou buscar a paz. Eu vou buscar a minha bênção. Pois é, o evangelho está sendo pregado pela metade. Deus falou isso para mim. Filho, isso aí eu tenho feito, é eu que tenho abençoado, é eu que tenho prosperado, é eu que tenho dado isso, tenho dado aquilo para a igreja. Não é uma coisa que acontece por acaso, é Deus que tem permitido e tem abençoado. Porém, lembra que toda moeda tem dois lados? Deus está dando porque Deus está entendendo pela sua bondade que Ele pode dar. É uma vontade de Deus. Porém, tem um detalhe. Se a igreja está nesse lado da moeda, para ela ser completa, para a moeda ser inteira, ela vai ter que assumir esse primeiro lado. Como é que a gente prova isso? Pela palavra de Deus. Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus não veio trazer paz. Não, pastor, eu fui no domingo na igreja para ter uma paz no coração. Com Deus eu posso ter paz, devo de ter paz. Mas ao mesmo tempo, quando eu me levantar para fazer uma obra para Ele, eu vou enfrentar uma guerra. Eu tenho paz com Ele, mas com o mundo eu vou gerar um confronto. Então nós temos que mudar a maneira de pensar. Por que Jesus começa o versículo dizendo, não penseis, não é assim, que vim trazer paz à terra. Por isso que a terra está essa bagunça, essa confusão, né? Essa Babilônia. Porque Jesus não veio consertar a terra, Jesus veio trazer o quê? Não vim trazer paz à terra, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Aí Jesus, não vim trazer paz. Ele repete duas vezes. Anotei aqui, 154. Não pensei que vim trazer paz à terra. Ele fala a primeira, ponto e vírgula. Não vim trazer paz. Ele repete duas vezes para confirmar que essa afirmação está em Jesus. Aí ele diz, mas espada.
E o que uma espada faz? O que uma espada faz nessa guerra? O que uma espada representa, melhor dizendo? A espada representa, se você meditar um pouquinho, uma arma de ataque. A espada, que é a palavra de Deus, representa uma arma de ataque. Tem muita gente na igreja hoje que está vivendo o evangelho da defesa. O inimigo vem, ele se defende. O inimigo vem, ele se defende. Está certo? Está certo. Está metade certo. O inimigo traz uma tribulação, ele vai na igreja e busca uma paz. Ele se defendeu. Ele defendeu o seu lado. Está certo? Metade está certo. Em parte está certo. Mas se Jesus traz a espada, não é o escudo primeiro, ele traz a espada. Tem escudo, lá em Efésios 6 fala sobre isso. Mas ele traz primeiro a espada. Então a ênfase primeira, o primeiro lado da moeda que vai ter que ser vivido é a arma de ataque. Em outras palavras, quando ele nos enviar, nós vamos ter que ir para cima mesmo. Quando ele nos enviar, nós vamos ter que ir para o combate mesmo. Quando ele nos enviar, ao invés de eu pedir uma bênção para mim, eu vou ter que ir profetizar para trazer a salvação e a bênção de Deus na vida dos outros. Ah, pastor, mas nunca me pregaram isso. Pois é, aqui está a grande chave evangelística da última hora na Terra. O processo que vai transformar a igreja do Brasil e do mundo é uma igreja que vai deixar de ser preguiçosa e uma igreja que está no sono espiritual, que está dormindo, ela vai ser despertada, né? Uma igreja que não trabalha, que está agindo como alguém que Tá meio até na vagabundice, vou usar uma palavra meio grosseira, mas já que o negócio é ser agressivo, né? Essa palavra, se eu roubo, sou ladrão. Se eu minto, sou mentiroso. Se eu não trabalho para Deus como Deus quer, eu estou meio vagabundo. Porque vagabundo não é uma ofensa contra a pessoa, é uma atitude, é um estilo de vida. Tem gente que trabalha 2 horas no dia e não quer mais trabalhar, 4 horas não quer mais trabalhar. Então, é o nosso procedimento que nos caracteriza, não é uma coisa que eu estou falando aqui para ofender ninguém. Certo? E a igreja vai ter que deixar de ficar ociosa, vou usar uma palavrinha um pouquinho mais leve, vai ter que despertar para poder ir para cima, para poder agredir. Percebe? Como é que eu vou para uma guerra para ir com cuidado? Pegar a espada, ó, pensa na cena, nós somos seres inteligentes, pensa na cena, você está numa guerra, a não ser que for essas brincadeiras de criança, né? Porque a criança pega a espada e fica lá assim com a espadinha, né? E o outro lá fica lá com a espadinha, mas ninguém machuca ninguém, é só encenação. Mas uma guerra de verdade tem que agredir. Uma guerra de verdade tem que ser bem agressivo. Ah, pastor. Mas então por que as igrejas na televisão ficam falando, a propaganda é assim, venha receber a sua bênção. Vem que Deus vai fazer na sua vida. Tudo é focado para você. Quando na verdade o evangelho está nos convocando hoje para nós, o foco ser a salvação dos perdidos. E se é guerra, é agressivo. E mais, a espada tem uma função. Qual a função da espada? Ser inteligente, é só a gente pensar. A espada corta. Pastor, corta o quê? A cabeça das pessoas? Não. A espada corta e faz uma divisão. Aqui está a pessoa. O pecado está grudado na pessoa. A espada, que é a palavra, ela tem o poder de separar. O pecado vai para lá e a pessoa vem para cá.
A espada não vem para matar ninguém, a espada vem para salvar. A agressividade é para salvar. É aí que está o amor. O amor não está na doçura. Eu vou com a espada, mas vou de mansinho. Não, eu vou para cortar. Só que de vez de matar a pessoa, eu salvo ela, porque eu corto, aí acontece assim, ó. Aqui está a pessoa, só que a pessoa está grudada no pecado. Vamos dizer que o pecado está aqui e aqui está a pessoa. Quando a espada passa, quando a espada for passar aqui, ó, vamos dizer que a espada vai passar aqui, ó. O pecado vem para cá e a pessoa vai para lá. Separou, salvou, porque agora a pessoa está livre do pecado. O pecado já não participa mais da vida dela. Então você vê que é no corte, é no agressivo, é que está o amor. Porque se as duas partes estiverem juntas, se o pecado estiver junto com a pessoa, vou pôr PC de pecado e PE de pessoa. Se o pecado estiver junto com a pessoa, vai o pecado para o inferno e vai a pessoa para o inferno junto. Então essas pessoas que ficam, não, deixa ele pecar. Ele é suave e ele na verdade, ele é perverso. E a pessoa que é agressiva, que separa o pecador do pecado, ele é agressivo, mas é ele que te ama. O amor está nisso aqui. No ser agressivo. Pastor, por que não estão me falando sobre isso até hoje, pastor? Porque a igreja não quer problema, a igreja quer conforto. A igreja quer comodidade, a igreja quer sombra e água fresca. Você ouve os cristãos conversar, eles falam de viagem, eles falam de compra disso, eles falam daquilo, eles falam daquilo outro, eles falam da vida das pessoas, mas eles não falam de uma coisa. Você já orou hoje para o Senhor preparar uma alma para você evangelizar? Você já buscou o Senhor ou já faça do Senhor em oração para que Deus fale o que nós precisamos para poder ganhar uma alma? Porque o interesse nosso não está nisso. Porque o nosso interesse como igreja não está nas almas, não está no Evangelho. Entende? Olha o que Jesus diz em Mateus 10:35. Pois vim causar divisão. A espada aqui, ó. Entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Significa que às vezes nós estamos com o nosso parente, ele não quer nada com Jesus. A nossa vida de fé vai criar uma guerra, vai criar um confronto com o nosso próprio parente próximo. O nosso próprio familiar. Só que a guerra não é produzida porque eu não gosto dele, é porque ele está no pecado, eu estou na santidade, ele não quer mudar de vida, então vai acontecer que nós vamos ter que distanciar, pelo menos por um tempo. Olha o que ele diz, o homem e seu pai, tudo parente dividindo com parente, veio casar divisão. Filha e sua mãe, nora e sogra, como é homem, pai, filha e mãe e nora e sogra, 3 evidências do 2. Eu anotei aqui, 155, 156, 157. Aí eu pergunto para você, qual é a disposição que a gente tem que ter para se indispor com os próprios parentes? Por causa de Jesus. Eu respondo para você, essa pergunta é fácil. Para mim me indispor com parente, eu tenho que amar mais Jesus do que o parente. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Este é o primeiro e grande mandamento. Eu amo muito o meu parente, mas eu amo mais Jesus do que o meu parente. Eu amo mais Jesus do que a mim mesmo. Porque Jesus me amou na cruz mais do que a Ele mesmo. Ele se entregou e morreu por mim. Entende? Mateus 10:36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mas como a gente não quer Jesus, então a gente não tem problema com família. A gente fica bem com todo mundo. Pastor, mas
mas que evangelho é esse, pastor? Pois é, nunca te apresentaram. Hoje estamos apresentando um evangelho escatológico dos últimos dias que vai chocar a igreja e vai sacudir a igreja para ela virar igreja de verdade. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu tenho que amar meu parente? Tenho, mas eu tenho que amar mais Jesus. Já falei, primeiro mandamento. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu anotei. O pai ou a mãe mais do que a mim, Jesus está comparando o pai e a mãe com ele. Uma comparação exige 2, né? Pelo menos 2. O pai ou a mãe mais do que a ele, 158. O filho ou a filha mais do que a ele, 159. E ele faz 2 menções. Ele fala a primeira menção, bota um ponto e vírgula, faz a segunda menção, 160. Então olha que eu coloquei aqui. Justamente aqui, justamente por causa de Jesus, por eu amar tanto ele, que às vezes eu vou ter que renegar o meu pai e a minha mãe. Eu vou ter que renegar o meu filho e a minha filha. E por aí vai. Abraão, por amar Deus, deixou a casa, deixou a sua terra, a casa de seu pai. Mas ele não amava o pai? Ele amava, mas por causa de Deus, ele amava mais a Deus. Então ele deixou o pai e foi lá no monte fazer o sacrifício. Ele amava Isaac, o seu filho. Olha aí, no Velho Testamento que Jesus falou. Mas ele estava disposto a sacrificar o seu filho por amar a Deus. Olha aí. Percebe? Então, tremendo, né, irmão? Tremendo. E aí que a gente descobre se a gente ama ou não ama a Deus. Você não ama a Deus quando você está na igreja, levanta a mão e fica assim: te adoramos, a ti, ó Rei Jesus, te adoramos. Isso aí é uma expressão de louvor, é verdadeira, pode até ser. Mas o amor, ele é evidenciado pela entrega. Vou repetir porque alguém precisa ouvir isso. O amor é evidenciado, ele é confirmado pela entrega. Abraão, ele abandonou o pai porque ele saiu da terra da parentela e foi buscar a terra que Deus falou. E ele ia matar o filho no monte porque ele amava o filho muito. O filho da promessa que Deus tinha dado para ele. Mas ele amava mais a Deus do que a promessa. O que a geração de hoje tem amado? A geração de hoje tem amado mais a promessa do que a Deus. Acho que ficou muito claro o que Deus está falando aqui, né, irmãos? Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então aqui tem 2 coisas. Primeiro, tem que tomar a cruz e tem que seguir Jesus. Tomar a cruz e seguir Jesus, 2 coisas. Anotei aqui, 161. Então você vê que tem uma cruz para mim, tem uma cruz para você. Evangelho que não tem cruz não é evangelho. Jesus morreu aonde? Inaugurou o evangelho aonde? Na cruz. Cruz lembra dor, cruz lembra sacrifício e cruz lembra entrega. Eu falei que a adoração está na entrega. Ela não está no domingo quando você levanta a mão e diz: te adoramos a ti, ó Rei Jesus. Porque qualquer pessoa mais ou menos afinada consegue levantar a mão no domingo e cantar junto com o coral. Não, pastor, mas o evangelho que eu conheci é esse. É ir no domingo na igreja, receber uma paz, receber as bênçãos e dizer: te adoramos a ti, ó Rei Jesus. Pois é, então agora você está sendo apresentado para o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é: você vai ter que se entregar para Cristo. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo.
E assim vai. Hoje é segunda-feira, né? Estamos indo para terça-feira. Hoje seria um dia para mim trabalhar, um dia secular que eu uso para trabalho para mim. Mas eu senti a necessidade de fazer essa mensagem chegar o quanto antes a muitas pessoas que Deus quer tocar. O que eu fiz? Entreguei o meu dia. Pequenino, bem pequenino exemplo, mas é uma pequena ilustração do que Deus está falando aqui. Mateus 23, 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então, algumas coisas que nós estamos vendo aqui. Deus diz que para que todo sangue, toda injustiça, que a injustiça seja completa, para que venha juízo sobre esta geração. E você vê que ele fala aqui, ele descreve alguns que morreram, né? O justo Abel, ele descreve Zacarias, filho de Baraquias, que mataste. A primeira implicação aqui, matar. Teve gente no passado que morreu por servir ao Senhor, né? Então está confirmando aqui, ele está citando. E aqui nós podemos registrar o 162 e o 163, né? Porque ele fala do sangue derramado, aí ele fala do justo Abel até Zacarias. Então ele fala do Abel e do seu adjetivo, 162, e ele fala deste até este. Ele cita dois personagens aqui, de um até o outro. Então anotei aqui 163. E é isso que a geração não quer, né? A figura já ilustrou, já falei bastante. A figura está mostrando o que esta igreja atual está evitando, mas nesta última hora, no cumprimento escatológico, não vai ter jeito. Pastor, e se eu quiser continuar como eu estive até hoje? Essa igreja domingueira que vai no domingo para levantar a mão e cantar um hino de louvor. Este tipo de pessoa, com a aflição que vai vir sobre a terra, ela não vai ficar de pé. Ou a gente vai ser de Deus, ou a gente não vai ser. Ou a gente vai permanecer, ou a gente vai se desviar. Então a Bíblia fala sobre isso, da apostasia do pecado. O que é apostasia? Distanciamento da fé. Então eu creio que está dando para entender. Não vai dar para ficar como está hoje, é isso que Deus está falando. A escatologia está começando a ser revelada aqui. Não vai dar para permanecer como estamos. O que vai fazer isso acontecer, pastor? As dificuldades que vão surgir, que as que já estão surgindo, já está complicando, mas vão vir outras. O que fez José reinar, o que fez o reino de Deus se manifestar? A fome no Egito. Vai ter fome na terra de novo, vai ter angústia na terra de novo. Vai ter sofrimento multiplicado na terra de novo. Eu sou profeta, eu preciso entregar. E tudo isso é cumprimento escatológico e profético. Para quê? Para que haja uma divisão. Ou vai para Deus ou esfria de vez. É isso que vai acontecer. Em verdade vos digo que todas estas coisas, olha aí, todas estas coisas, esse cenário aqui que a gente desenhou, hão de vir sobre a presente geração. Então a geração final é onde tudo isso vai acontecer. Escatologia pura aqui, né? Este tipo de evangelho será vivido nesta última geração. Aí eu registrei 164 e 165. Aonde que eu registrei? Porque eu tinha registrado já 2, mas agora Deus vai nos dar outros 2. Zacarias, filho de Baraquias. Então, ele tem o nome e ele tem um antecessor, 2 nomes, 164. E aí ele diz que ele foi morto entre o santuário e o altar. Santuário, uma coisa, altar, duas coisas, 165.
por que Deus cita personagens de outras gerações? Deus faz isso, né, para mostrar para nós que aquilo que foi colocado em Deus permanece para sempre. Eles morreram, mas até hoje é exemplo para nós. Jesus morreu na cruz, mas até hoje é exemplo para nós. A geração atual está vivendo para si mesma, mas não vai permanecer. O que é feito em Deus permanece para sempre. O que é feito para nós dura só algum pouco tempo. Então nós temos que escolher que tipo de investimento a gente quer fazer. Algo eterno ou algo passageiro. E aqui o resumo do que vai acontecer com a igreja. A igreja está se apresentando bonita. Lembra que eu falei dos palcos lá? Bota luz, bota palco, bota iluminação, bota fumaça. A igreja quer ser fashion. A igreja quer participar da semana Fashion Week. As produtoras gospel estão cada vez sofisticando os clipes. Pastor, mas você é contra que seja bonito? Não. O problema não é ser bonito. O problema é que a beleza que está sendo colocada é uma beleza fugaz, é uma beleza de cenário. O que é bonito para Deus é renúncia, é entrega, é jejum, é oração e é consagração. Esta é a beleza. Por isso que eu botei essa figura. A maquiagem da igreja vai borrar. Porque quando o choro vir, que a angústia vai vir, o aperto vai vir, a luta vai vir, e vai vir com multiplicado. Isso aqui nós estamos vivendo, irmão, é só o comecinho. Covid, isso aí foi só comecinho. Vai vir dias difíceis na terra. E aí vai chorar, porque aí está toda bonitinha, toda enfeitadinha, né? Toda querendo ser formosa para as pessoas verem. Né? Os altares hoje são todos bem produzidos, mas a maquiagem vai borrar. A maquiagem vai borrar. Então a máscara vai cair. E as 165 evidências do 2, que nós começamos com 133 nesta lição, e chegamos a 165 até o presente momento. É para nós percebermos a assinatura de Deus na palavra que está em Jesus. Para nós termos uma certeza que temos que identificar o que é verdadeiro e o que é falso. O que procede e o que não procede. O que está em Deus e o que não está em Deus. A Bíblia diz assim, sim, sim, 2 sims. Está vendo? Não, não. 2 não, e são 2 afirmações, de sim e de não. O 2 aparece em tudo. Porque Deus está dizendo, tudo que não estiver em Jesus não procede de mim. Então, eu creio que está dando para entender. Para a gente descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Né? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês nesta ministração. Eu espero, irmãos, de coração, que você não só assista, mas que você medite, que você mastigue essa palavra, esse alimento, esse ensinamento, e que você leve esse pão, né, essa mesa, para as pessoas, porque elas têm que ser avisadas. Faça aquele papel da rede do bem. Mostra para elas, nem que você não vá discernir para ela, mas que ela possa ter a condição de ser iluminada, ser alertada. Porque os dias estão findando e Jesus está bem próximo. Então, faça esse papel de evangelizador aí através do vídeo também, de promotor da justiça e da verdade de Deus, para que outros também possam acordar da maneira que eu creio que você possa estar sendo despertado também. Tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.